Hoje, segunda-feira, primeira segunda-feira do mês de novembro, as mulheres batistas do mundo inteiro se reúnem para oração. É o Dia Batista de Oração Mundial. E neste ano, exatamente no primeiro dia de novembro, primeira segunda-feira do mês de novembro. E hoje nós estaremos falando sobre o estudo da revista Visão Missionária, da página 72, com as sugestões para os momentos de oração e para o estudo bíblico. O estudo bíblico de hoje fala sobre vida corajosa e foi escrito e preparado e publicado na revista Visão Missionária. Quem escreveu foi a Karen Wilson e foi baseado em Hebreus capítulo 13, versículo 6. Vamos ler todas juntas? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos falar de novo? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Vamos pedir a Deus neste momento que abençoe o nosso estudo e tudo aquilo que nós estaremos fazendo nesta tarde de oração. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor Deus, nesta tarde de oração. Abençoa-nos, Senhor Deus, durante este tempo que estaremos passando aqui. Em nome de Jesus. Amém. O estudo bíblico que estaremos fazendo neste dia está baseado em Hebreus capítulo 13, versículo 6, e foi escrito por Karen Wilson, que é a presidente do setor feminino da Aliança Batista Mundial, e fala sobre vida corajosa. É um privilégio estarmos nesse dia orando juntamente com todas as mulheres batistas do mundo e baseados nesse tema, vida corajosa. Vamos falar juntas? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?
Está assim na nossa Bíblia, na nossa revista, temos outras versões, mas essa é a versão que nós vamos falar hoje. Vamos mais uma vez? Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Isso são palavras ousadas e desafiadoras. Essa coragem vem do nosso comprometimento com Deus. Se temos uma vida de confiança total com o nosso Deus, nós estamos sempre sabendo que Deus está lado a lado conosco. Quando eu escrever estas linhas, Paulo tinha motivos para temer. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, tem uma lista enorme de sofrimentos que Paulo estava passando, tinha passado e ainda iria passar. Paulo foi o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele homem que foi transformado no caminho de Damasco, que teve um encontro real com Jesus. E ele sofreu muito. Leia aí na sua Bíblia, quando você puder, 2 Coríntios 11, 23 a 27. Eu acredito que a razão principal de Paulo colocar a sua confiança em Deus é que ele sempre soube, que sempre ele ouvia Deus falando ao seu coração: nunca te deixarei, nunca te deixarei. Hebreus 13, versículo 5. Paulo escreveu para os filipenses quando estava na prisão. Ele disse assim: alegrem-se sempre no Senhor. E Paulo nos diz ali, nesse texto, e eu posso encontrar ali 4 chaves para uma vida corajosa. A primeira chave: lembre-se de se alegrar. Ele diz assim: louve ao Senhor. Apesar das circunstâncias, louve. Sempre louve ao Senhor, porque Deus merece o nosso louvor. O louvor enche o nosso coração e alegra o nosso coração. A segunda chave para uma vida corajosa, que Paulo tem ali de motivos de sobra, ele diz assim: lembre-se de que Deus está com você. Nunca estamos sozinhos. Essa é uma promessa que Jesus nos dá em Mateus capítulo 28, versículo 20. Ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nunca estaremos sozinhos, porque essa é uma promessa feita por Jesus. Ele nunca nos deixaria sozinhos. O terceiro lembrete, a terceira chave diz assim: lembre-se de agradecer. Agradecer a Deus por todas as circunstâncias pelas quais temos passado. Tanta coisa boa nós temos recebido: saúde, provisão, salvação, uma interminável lista de coisas boas. Também temos coisas que não são tão boas assim, mas nós precisamos agradecer. No Salmo capítulo 34, versículo 1 e 2 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Veja bem, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Está triste? Cante louvores. Está alegre? Cante louvores. Sendo com coragem as dificuldades que o dia a dia se nos apresenta. Essa é a diferença de sermos mulheres cristãs em missão, ou homens cristãos também, não é isso? Deixe que a paz de Deus descanse em você. Uma paz que vai fazer toda a diferença. Uma vida corajosa exigirá que sejamos fortes no Senhor. Precisamos ser fortes no Senhor. Ter coragem. Efésios 6:10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E Efésios 6:11 também diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Esse texto nos mostra que precisamos estar bem preparadas, com uma armadura, da cabeça aos pés, para podermos resistir às dificuldades que aparecem na nossa vida. Deus não quer
que estejamos com o nosso coração triste. Nós precisamos estar bem preparadas para a guerra e cheios de fé, com o nosso coração cheios de fé. Que possamos dizer como aquelas que já foram antes de nós: o Senhor é o meu ajudador, não terei medo. Mulheres corajosas, sejamos corajosas, confiando em Deus cada momento das nossas vidas. Precisamos confiar em Deus, vencer as dificuldades. Já estamos quase vencendo a pandemia. E quantas mulheres que ainda estão sofrendo por causa da pandemia, que deixou sequelas na vida de muitas. Muitas perdemos nossos familiares, muitas de nós perdemos famílias, pessoas, amigas, conhecidas, mas precisamos estar fortes. Não podemos desanimar. Imagine nós aqui no Brasil, com toda essa nossa fartura de tantas coisas, né? Fauna, flora, água, quantas coisas boas nós temos aqui no nosso estado, aqui no nosso Brasil, que tem nos alegrado o nosso coração, apesar de todas as dificuldades pelas quais passamos. Mas Deus está conosco. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo você Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares no altar.
Eu vou ler para nossa reflexão, mais uma vez, histórias de mulheres corajosas. A jornada de Prete para uma liderança corajosa. Eu vou ler como está na revista, viu? Durante a infância, eu era introvertida e tímida, embora estudiosa. Nunca me relacionei com ninguém além de um grupo íntimo de amigos. As coisas começaram a mudar gradualmente depois que terminei a escola e o nível intermediário. Naquela época, eu participei de uma cerimônia de inauguração da igreja em Hyderabad, não sei bem falar esse nome. Minha prima, que tem a mesma idade que eu, ficou com confiança diante de toda uma congregação e falou com ousadia. Esse episódio me fez pensar, como sou inferior a ela? Por que não posso ficar ali e falar para a multidão? Isso foi como se um alarme tivesse soado e lentamente as coisas começaram a mudar. Meu primeiro trampolim para a liderança foi quando fui escolhida como representante de classe no meu primeiro ano de bacharelado em engenharia. Eu sabia com certeza que Deus estava trabalhando em mim, a mudança que Ele estava prestes a fazer. Comecei a tratar de questões na minha faculdade, fazendo apresentações, tomando decisões. Também comecei a falar durante os eventos e reuniões familiares, que eram realizadas principalmente na igreja. Um momento decisivo em minha vida foi quando Deus me deu a oportunidade de fazer um mestrado em ciências na Califórnia, em Sacramento. Eu voei para a Califórnia sozinha aos 21 anos para continuar meus estudos. Essa foi a fase em que aprendi a ser independente. Descobri meus pontos fortes, estudei sobre relacionamentos e, o mais importante, conheci a força que nos faz continuar. A primeira vez que subi no palco foi num evento da igreja. O momento que mudou meu processo de pensamentos foi durante a cerimônia de inauguração de uma igreja. Todos os discursos familiares e testemunhos que compartilhei foram na igreja. Eu estou agora no lugar onde tive a oportunidade de pregar. Sim, tudo começou na igreja. Tudo é tão bem planejado pelo nosso precioso Senhor. Minha jornada de menina tímida e introvertida, a mulher confiante e forte, só foi possível porque era a vontade e o plano de Deus para a minha vida. Foi Ele quem me deu confiança e zelo para ultrapassar os meus limites. Sei que tudo isso não é por acaso. Deus me